Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Blueprint Podcast. E hoje eu e o Cícero viemos aqui para falar um pouco sobre o que a gente tem visto aí de educação, cenário da construção civil e muito do que a gente viu nos últimos dias de um evento que estava acontecendo aí em São Paulo. O objetivo não é criticar o evento, né, Cícero, mas do que nos fez pensar. Tá? Esse é o grande lance. Então, muito obrigado. Você que está aqui assistindo, eu já vou pedir para você cumprir aquele nosso acordo aqui já comum do Blueprint Podcast, que é você curtir agora e depois, se não gostar, dar o dislike, tá? Então, por favor, esse tempinho é para você já clicar em curtir, que ajuda a gente a espalhar esse conhecimento para mais pessoas e o YouTube aí espalha melhor para a gente quando vocês clicam nesse botãozinho. E depois, se não gostar, é o direito de ir lá, é só clicar de novo. Então, Cícero, vamos lá para o ponto que é Eu acho, Jorge, primeiro, deixa eu dar um oi para todo mundo, um disclaimer e muito especial, né? A gente realmente não vai falar mal das pessoas do que está acontecendo. A nossa reclamação é que ano após ano são os mesmos eventos, as mesmas reclamações, os mesmos problemas, e é mais isso. Eu acho que o papel, principalmente, né, dessa semana que a gente está gravando aqui, teve o BIM Fórum, o papel é excepcional das pessoas provocarem, trazerem conhecimento, trazerem educação. Então, as pessoas que estão envolvidas, a gente é fã número 1 de todos, acha demais o movimento, muito especial, que se não fosse o movimento, a gente estaria muito pior. E o que a gente quer trazer é assim, pô, vamos virar uma chavezinha de alguns detalhes só, e é isso que a gente quer mostrar para lá. Então, era esse disclaimer que eu queria dizer, que era justamente, cara, a gente é 100% fã de todo mundo e apoia a causa como um todo. Bom, até porque também a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, né, Cícero? Então, a gente sabe da importância que é de tudo isso. O ponto é que nos chamou a atenção que, apesar de ter bastante novidade, né, a gente ter visto bastante gente falando sobre novidades ali no LinkedIn, a gente acompanhou bastante pessoal que foi no evento, nós vimos bastante gente falando sobre problemas que a gente já vinha conversando já há bastante tempo sobre isso, né, Cícero? Eu acho que foi 2017, por aí, a gente fez o que a gente chamava na época 20 minutos de BIM, que a gente até já comentou aqui, né, que era eu, Cícero e a Flávia, a Marita, que a gente tinha um semelhante a um podcast, né, o que a gente faz hoje, mas na época não tinha esse nome ainda, e a gente, por algumas vezes, falou sobre dificuldade de adoção, de virar a chave, né? Inclusive, um dos eventos presenciais que a gente fez foi a regra era não reclamar, né? Mas o ponto é, a gente viu muita gente falando da mesma coisa que a gente já discutia há muito tempo. Tu lembra de alguns pontos, Cícero, alguns pontos assim que chamaram a atenção do início da nossa discussão, do que é que estava sendo falado de empecilhos para o início da adoção de tecnologia? Eu chamo atenção em duas coisas, acho que tem muito mais, mas duas coisas que sempre me chamam muita atenção. Nós estamos hoje, a gente está gravando dia 30/5 de 2023, a gente ainda ouve a questão de mão de obra desqualificada em BIM. Ou seja, para quem começou em 2014, 15, ouvir isso é muito difícil, porque a gente pensava que o ciclo das universidades, das pessoas novas entrando, a gente não ouviria mais isso, ou seja, as pessoas já nasceriam com BIM, né, de dentro da universidade, e a gente não teria mais essa questão de mão de obra desqualificada, pelo menos no âmbito da tecnologia, ou seja, a tecnologia BIM está dominada por todo mundo, mas a gente ouve ainda muito dessa questão de mão de obra desqualificada. Esse é um ponto. E o segundo ponto que me preocupa bastante, por ser CEO de uma empresa de tecnologia, as pessoas ainda continuarem dando a desculpa que tecnologia é cara. Então, a gente vai trazer alguns números em relação ao preço do iPhone, preço da licença de Revit, quantas coisas aconteceram que estão, teoricamente, no mesmo preço ou no mesmo custo base, e a gente ainda continua dizendo que tecnologia é cara. A gente tem o WhatsApp como meio de comunicação, a gente está vindo com a IA agora, então, assim, o que sempre... Como a tecnologia anda muito rápida em relação principalmente à construção civil, a gente sempre vai estar atrás, a gente sempre vai achar caro tecnologia, porque a tecnologia está lá na frente. Se a gente está pensando sempre em inovação, em pegar algo que está à frente da gente, novo, a gente sempre vai achar caro. E toda vez que a gente esperar essa tecnologia baixar, é porque ela já está obsoleta, por isso que ela se transforma em barata. E aí a gente acha que não é
suficiente para o nosso caso, porque já existe uma tecnologia nova. Então, são esses dois primeiros, os principais casos para mim: mão de obra desqualificada e custo excessivo da tecnologia. Eu acho que essas, para mim, são as duas piores desculpas que a gente ainda tem hoje. Bom, isso a gente está falando voltado para a BIM, né, Cícero? Mas tu viveu bastante canteiro de obra, assim, essa mesma conversa se aplica dentro do canteiro de obras também, assim, de não adoção de uma nova tecnologia, de mão de obra desqualificada. A gente está falando num âmbito talvez mais de projeto aqui, né, porque envolve softwares, assim, mas dentro do canteiro de obra era a mesma desculpa? Sim, Jorge, sim. E eu até escrevi um texto essa semana, saiu na revista Pini, sobre o tire a camisa xadrez, por favor, tire a camisa xadrez. Eu faço uma referência à camisa xadrez como algo antigo, onde todos os engenheiros usavam a camisa xadrez, e hoje a gente tem muito isso, né? O tal do engenheiro raiz, ou seja, no meu texto eu falo, levanta às 5 da manhã, despertador do iPhone 14, ele lê as principais notícias sobre tecnologia de Nova York, tweets do Elon Musk, e vai indo, lê as notícias, as principais notícias dos jornais no iPad 14, vai no carro fazendo ligações, vai mandando mensagem por o Bluetooth do carro, chega na obra, bota a botina, bota a calça suja, e, cara, não quero ouvir falar de tecnologia. Cadê meu computador? Eu preciso do meu Excel na minha área de trabalho, meus arquivos salvos na minha Excel, na minha área de trabalho. Pessoal, cadê o diário de obra impresso? Porque eu preciso ler o diário de obra impresso. E vai aquela loucura, assim, chega na obra e diz, não, o cara que trabalha na obra não é apto à tecnologia, ele não gosta de tecnologia. Então lá os caras mandando WhatsApp, mandando vídeo, fazendo um monte de coisa na obra, com uma tecnologia muito simples, que está ali na palma da mão de todo mundo, que é o WhatsApp. Então, assim, por que a gente não adapta a tecnologia ao que as pessoas já estão usando, que é coisa simples? Uma das coisas que a gente fez, se quiser até fazer agora a propaganda do Caio, Jorge, está em cima da tua cabeça aí, é transformar uma inteligência artificial, que é algo muito novo para a maioria das pessoas e de uma difícil adoção para quem está na obra, a gente transformou ela num simples usar dentro do WhatsApp. Então, eu posso fazer uma pergunta até por áudio para um número específico que está aqui no QR Code em cima aí da cabeça do Jorge, salva esse número, bota ele como favorito, tem qualquer dúvida da construção civil, manda por áudio, ele vai responder, vai trazer uma explicação bem coerente, eu posso ir conversando com uma inteligência. Então, veja que uma pequena simplificação de uma tecnologia que está em alta o hype total nesse ano, a gente já conseguiu trazer para a obra. Então, Jorge, eu vejo muito isso, assim, a gente querer tocar realmente nessa ferida de, será que não é o gestor que não quer essa tecnologia? Será que não é o gestor que está barrando, achando que não, se tiver muita tecnologia eu vou perder o controle, as pessoas vão mexer no celular, eu não vou saber se elas estão mexendo no aplicativo que é útil ou não é um aplicativo. Tem outro caso muito interessante, né? Se a gente for pensar assim, a ConstruCode, que é a nossa parceira. A ConstruCode tem uma visualização a partir de QR Codes espalhados pela obra, e simplesmente eu abro, tem o aplicativo deles, mas não preciso abrir o aplicativo, posso abrir a câmera, escanear um QR Code e eu tenho a planta muito leve na palma da minha mão. Então eu consigo ali olhar, visualizar um projeto na palma da minha mão de uma maneira muito rápida e muito simples. Será que o mestre não pode ter um celular um pouquinho melhor? E não precisa um celular muito melhor, pode ser um celular de 700, 800 reais. Será que a gente não pode? E até estavam nos comentando, né, Jorge, a gente não é da cidade de São Paulo, mas que tem alguns ônibus que eu consigo escanear com QR Code a passagem e a partir do aplicativo eu consigo entrar no ônibus e fazer a minha viagem até a obra. Será que essas pessoas já não fazem isso? Ou seja, eu consigo escanear para subir no ônibus, passar na passagem do ônibus, mas eu não posso escanear porque é muito caro escanear um QR Code numa obra para eu visualizar o projeto. Então, são essas coisas assim que a gente fica intrigado, né? Será que custo, tecnologia está cara, ou será que a gente não está conseguindo enxergar que as pessoas já estão adeptas e aptas a usar essas pequenas tecnologias? E até falando de QR Code, propriamente dito, antes a gente tinha que ter um aplicativo específico, né, para ler QR Code. Hoje a câmera do celular ela já lê direto, né? E aí é cardápio que está assim, a informação tem em tudo que é lugar, né? Então popularizou, Sim. Não seria mais uma desculpa, mas esse é um ponto. A gente sempre
menospreza, né, o pessoal que está na obra ou desqualifica eles previamente, sendo que eles têm capacidade de fazer e estão com o celular o dia todo na mão ali, até quando não deveriam, né? Mas eles estão com o celular na mão. Então, e só fazendo um comentário rápido, que camisa xadrez nunca foi meu problema, né? Sempre usei camisas muito estilosas, camisas muito boas, então eu não vou me afetar com essa tua matéria aí falando de camisa xadrez, tá? Então, temos fotos. Então, vamos lá. Então, de novo, esse é para dar um apanhado geral para vocês aqui que estão escutando a gente, que estão assistindo, do porquê que a gente resolveu trazer esse debate, de um resumo. A gente vem falando disso há muito tempo e aparentemente, e aí a gente traz essa discussão aqui para vocês, né, que vocês possam comentar, questionar, enfim, caso não concordem, porque esse é o ponto, a gente está aqui para bater papo sobre isso, mas eu e o Cícero gravando agora, vocês assistindo depois. O ponto é, analisem durante essa conversa que nós vamos ter aqui se realmente faz sentido para vocês, que nós estamos há muito tempo usando as mesmas desculpas para não avançar na tecnologia. Óbvio que a gente não está generalizando, tem bastante gente evoluindo, mas tem muita gente ainda usando as mesmas desculpas, seja para a adoção do BIM, como a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês, como tecnologias construtivas mesmo dentro da obra, enfim, né? Então, a digitalização, vamos botar assim, né? Uma modernização dos nossos processos. E aí, para não falar aqui de uma fonte, né, minha cabeça, a gente resolveu fazer uma pesquisa e olhar um pouquinho para trás, até onde nós tínhamos registros de algumas coisas, né, que foram fáceis de achar, para trazer para vocês uma base para essa discussão. Então, eu vou mostrar aqui. Ô Jorge, antes de mostrar aí, desculpa, antes de mostrar, eu queria fazer uma provocação. Infelizmente, a gente não conseguiu por divergência de agendas e no BIM Fórum, mas provavelmente alguém mostrou o velho gráfico de construção civil adota menos tecnologias do que a pesca, a gente perde para a pesca. Esse gráfico eu nem sei de quando deve ser 2011, 12, as pessoas vão indo só atualizando, a gente sempre está perdendo para a pesca. Temos duas opções, ou a gente vai pescar, para de construir, vai para a construção civil, vai ver qual a tecnologia que a pesca está nos testando, ou a gente bota realmente o dedo na ferida e a gente começa a fazer essas provocações porque a gente está atrasado. Então, a gente vai mostrar algumas reportagens justamente para isso, mas eu trago uma questão que fica toda vez na minha cabeça. A gente pensa assim, mão de obra desqualificada. Quanto tempo? O Jorge vai trazer aí o histórico breve de 10 anos, né, Jorge? Nos últimos 10 anos só. Mas quantos anos a gente ouve que a gente tem mão de obra desqualificada? Só que, quantos anos a gente ouve que a gente perde para a pesca e que a gente se constrói da mesma maneira que nossos avós, desde a década de 80, 70? Ou seja, se a gente não é tecnológico, se a gente constrói da mesma maneira, a gente continua empilhando tijolinho com argamassa, por que a gente ainda tem mão de obra desqualificada? Porque a gente não treina essas pessoas. Se a gente tivesse pensado isso em 2000 e tivesse treinado muita gente para levantar tijolo, a gente estaria com mão de obra muito qualificada. Se a gente tivesse pensado lá em 2000 em treinar as pessoas aos poucos na tecnologia, a gente teria muita gente treinada. Então, o que a gente está provocando é justamente isso. Será que não é hoje o dia? Será que não é para a gente parar agora? E, pessoal, será que a gente não vai continuar nos próximos 10 anos levantando tijolo? Qual o incentivo que o governo tem quando ele desonera a mão de obra da construção civil, enquanto o tijolo ainda, teoricamente, continua barato, enquanto o cimento estiver barato, enquanto a gente não tiver pessoas qualificadas para trabalhar com guindastes, para subir painéis pré-moldados, será que a gente não vai levar um tempinho? Será que não vale a pena a gente... vamos admitir que a construção civil é atrasada, só que vamos passo a passo. Primeiro a gente vai trabalhar nessa mão de obra. Vamos treinar as pessoas. A gente não pode achar assim que não, agora vai surgir uma tecnologia do nada e todo mundo vai cair do céu treinado. Não vão, as pessoas não vão estar treinadas. Então, porque a gente não treina a base, vai treinando e vai evoluindo essas pessoas conforme a gente vai evoluindo também o tipo de construção. Então, assim, a gente está perdendo mão de obra para Uber, a gente está perdendo para motoboy, a gente está perdendo para todas, inclusive para pesca, provavelmente, que é melhor do que trabalhar na construção civil. Mas será que não vale trazer essas pessoas de volta, mesmo que seja para um trabalho arcaico que a gente vem fazendo há muitos anos? Treina essas pessoas, já que eu estou ali dentro com elas. Vamos parar às 4h30, vamos parar às 5 horas, das 5 às 6, das 5 às 6h30 a gente vai fazer um treinamento específico
e aí melhorando a qualificação, mas a gente precisa primeiro trazer essas pessoas de volta para dentro da obra. A gente precisa ter um atrativo para trazer essas pessoas. Então, essa provocação que fica assim, por que a gente não traz esse atrativo inicial e por que a gente não treina as pessoas para algo que há 30 anos a gente faz igual? Então, não entra na minha cabeça mão de obra desqualificada versus 30 anos construindo da mesma maneira. Tem dificuldades de entender isso. Porque faz muito sentido, porque todo mundo é bom naquilo que faz há muito tempo, né? É a justificação que a gente usa. Não, vamos pegar um profissional experiente porque ele é bom nisso. Ele é bom porque é experiente. Nós somos experientes na metodologia de construção e o argumento é que não está qualificado, né? Boa provocação. E como eu sempre faço umas analogias muito boas, né? Já fiz isso em outros momentos, assim. Mas estava pensando aqui que a situação é como a gente parar na frente do espelho, ver que o cabelo está desarrumado, né? O meu, pelo menos, dá. O do Cícero não é algo que vocês estão só nos ouvindo, vocês podem depois entrar lá no YouTube e dar uma olhadinha. Não é um problema, mas eu paro na frente do espelho, vejo que o meu cabelo está desarrumado e falo assim, caramba, está desarrumado, viro as costas e vou embora, né? A gente está fazendo isso na construção civil há quanto tempo? Eu paro na frente do espelho e falo, caramba, cara, cabelo desarrumado, hein? E não faço nada, né? Sigo a vida assim. Então, depois vocês podem até fazer uma montagem aí. A construção civil é igual olhar no espelho e não arrumar o cabelo. Então, vamos aos fatos para que a gente possa basear a nossa discussão com uma discussão sem histórias da minha cabeça, né? De fato, pegar dados. Então, de novo, poderíamos ter mais... Se nós fôssemos mexer mais para trás, acharíamos com certeza mais coisas, né, Cícero? Então, a gente pegou a partir de 2013, porque fecham 10 anos. Então, de 2013 a 2023, 10 anos falando a mesma coisa, tá? Então, não passamos todos os anos. Você que está só nos ouvindo, a gente criou uma linha do tempo de 2013 até 2023. Que 2023 nós vamos trazer os dados. Se você quiser enxergar os gráficos que nós vamos trazer, esse mesmo podcast está no YouTube, onde você pode fazer o levantamento desses dados, pegar também as referências que colocamos. Então, aqui o que a gente tem? E se você estiver ouvindo em 2033, deixe os comentários aqui para ver, cola uma reportagem aí, um link de uma reportagem da gente reclamando da mão de obra desqualificada e do alto custo da tecnologia na construção civil. Nos ajuda. Excelente. Aí. É quase 2033, por favor. Isso aí, no YouTube. E aí, desses 2023, né, ou melhor, desses 10 anos que a gente tem aqui, a gente levantou alguns pontos. Eu quero trazer o primeiro aqui, que fala de um blog muito bom, né? Então, da nossa amiga Flávia Maritã aí. E, brincadeiras à parte, talvez o blog que por mais tempo aqui no Brasil sustentou essas discussões sobre BIM, né? Foi referência por muito tempo. Aí eu acho que também ela cansou de ficar falando sempre das mesmas coisas e resolveu largar fora, né? Então, tá aí o blog. Eu fui numa palestra dela. Eu fui numa palestra dela esses dias, ela tá entediada em falar a mesma coisa. Tá. Então, ela resolveu fazer a parte dela, né, Cícero? Que é aquilo que a gente faz. Cara, para de reclamar e faz a tua parte. E a Flávia resolveu fazer isso, né? Isso. E então, assim, primeiro ponto. 2013, pegamos lá uma matéria do blog da Flávia e ela listou 4 pontos que seriam um problema na adoção de tecnologia voltado para o BIM, tá? Então, resistência cultural, pessoas, investimento e a mudança no fluxo de trabalho. Então, esses foram o primeiro ponto de 2013. Eu vou fazer um resumo rápido de todos eles e depois vamos passar dentro deles, tá? 2015, um evento do Sinduscon, um dos participantes fala muito bem do evento, mas diz que ainda falta um amadurecimento dos profissionais para poder usar a tecnologia BIM. 2016, AutoQI publica no seu blog os entraves da adoção do BIM. Então, o que impedia de avançar? Mão de obra desqualificada, investimento e alteração do fluxo. 2017, uma monografia falando sobre BIM, fala da resistência cultural de eu ter que largar o AutoCAD, que está há mais de 20 anos no mercado, para pegar uma nova tecnologia. Então, 2017, nós estamos falando de uma dificuldade em cima do AutoCAD. 2021, a ABCP fala sobre tecnologia na construção civil e cita algumas dificuldades da adoção do BIM. Falta da cultura de inovação e alto investimento para mudança em qualquer movimento dentro da construção civil. Então, assim, rapidamente, se vocês pegarem aqui de 2013 a 2021 até o momento, tá? Eu vou deixar 2023 para o grande final aí
e depois de 2033, por favor, vocês poderão ouvir essa mesma discussão aqui e comentar como o Cícero falou. Mas se vocês analisarem rapidamente, vocês vão ver que alguns, né, não citaram, outros repetem, mas nós estamos desde 2013 falando sobre a mesma coisa. Então vamos a um ponto, do primeiro ponto aqui, que lá do blog da Flávia, blog temos um gapzinho, por muito tempo. Temos um gapzinho ali, né, Jorge, 2019, 20, 21, pandemia, mas vale 2020, 19, 20, um pouco da pandemia, mas é só porque não teve tanto evento, né? Então, só por isso que a gente não pegou também. Se tivesse eventos nessa época presenciais, a gente teria lido a mesma coisa. Exato, e tem assim as outras matérias, né? Mas para resumir, ficou assim. Então vamos lá, BeamHabit, blog da Flávia aí, 2013, trazendo alguns insights de uma revista falando sobre construção, onde ela fala sobre resistência cultural, que teriam que mudar as pessoas, investimentos na formação e antecipar informações de trabalho, né? O que todo mundo falava, que fazer isso com BIM seria um problema, que era mais difícil, e que os membros das equipes que usavam CAD 2D não vão mudar rapidamente. Então, assim, isso aqui não é uma ideia da Flávia, foi um resumo, né, do que ela leu. Então, ela trouxe essa ideia para cá, mas para vocês verem que tudo que a gente falou lá no início acontece aqui. A gente aqui está dando um ponto de reclamação e já dizendo que as pessoas que utilizam CAD 2D não vão mudar. Então, esse é um grande lance, né? E aí, Cícero, aqui fala sobre investimentos na formação das pessoas, né? Que a gente também comenta sobre isso. Qual a dificuldade da gente capacitar um funcionário, né? A gente ouve as pessoas falar assim, não, mas daí eu vou treinar eles e aí eles vão para o concorrente, né? Esse medo, tu acha que faz sentido, assim, como olhando hoje, tu, né, desde 2014, aí, 13, olhando como empresário, existe realmente essa preocupação de que eu vou treinar alguém, ela vai sair e vou perder esse investimento? Cara, nunca tivemos medo disso, assim, na Projeta BIM, lá eu, a mãe de Rodrigo, nunca tivemos esse medo, sempre capacitamos. Tivemos ótimos exemplos assim de pessoas que foram para outros lugares. A Patrícia foi para a França, a Cris abriu a própria empresa dela em Porto Alegre. Hoje, assim, pode ser concorrente da Projeta BIM, as duas empresas, mas assim, tem mercado para todo mundo. Então a gente fica muito feliz vendo o crescimento das outras pessoas que nasceram lá dentro ou aprenderam junto com a gente como fazer o BIM. E 2013 isso, né? A Flávia estava falando. Mas, assim, eu como empresário não vejo, acho que há muitos anos já tem essa nova onda de compartilhar o conhecimento. Quem mais compartilha o conhecimento ganha muito mais em networking, em visibilidade, em audiência, em credibilidade. Então, assim, só tem a ganhar eu compartilhando o conhecimento, que seja com as minhas pessoas internas, que futuramente elas com certeza vão sair por algum motivo, por questões pessoais ou por profissionais, aí faz parte do jogo, e compartilhar com as outras empresas, assim, sempre fez parte e não vejo como fazer diferente. Eu acho que quem tem a perder é quem se fecha no seu núcleo e tenta mal e mal buscar. Porque a gente conhece, né, Jorge? Quem está no meio sabe quem é aquele que vai nos eventos e fica só sugando, não consegue transmitir nada, e que é aquele que vai lá distribuir o seu conhecimento, trocar o seu conhecimento. Então, a gente olha com bons olhos para essas pessoas que têm essas trocas. Que são os nossos parceiros da Otus, que a gente está direto aí também. Boa, então aqui, ó, 2013, a Flávia levantando esse ponto, tá? E obviamente, se a gente for falar com ela, ela vai falar que lá desde 2009, 2008, lá que ela começou a mexer nisso, os problemas seriam os mesmos. Mas eu quero trazer agora um ponto sobre uma publicação que eu achei também no próprio blog da Flávia, mas vou fazer referência à origem, né, da informação, que é uma pesquisa de 2013 falando sobre como é que era o cenário da adoção do BIM no mundo. E aí a pergunta era assim, basicamente, né, se vocês lerem a matéria inteira lá, vocês vão ver que a pergunta era assim, como você julga o seu conhecimento em BIM? Basicamente era isso, tá? E a gente pode ver aqui no Brasil, onde eu marquei aqui, ó, Brasil, para você que está ouvindo, tá um gráfico com vários países, e o Brasil se diz
32% das pessoas que foram entrevistadas diziam em 2013 que elas tinham um conhecimento avançado em BIM. Então, 2013, nós estávamos falando ali no blog da Flávia, trazendo pontos de preocupação. 32% das pessoas diziam que tinham um conhecimento avançado em BIM e 42% moderado. Então, nós temos o iniciante para o lado esquerdo em 15%, e o expert em 10% para o outro lado. Legal, o pessoal lá em 2013 já tinha 10% de expert em BIM. Legal. Provavelmente esses 10% são os mesmos que você que está ouvindo aí hoje também se dizem expert em BIM. Então, tá aí. São os mesmos provavelmente desde aquela época. Mas o que chama atenção são 32% das pessoas entrevistadas dizerem que tem um conhecimento avançado em BIM em 2013. Então, Cícero, 2013, a gente conhecia pessoas com conhecimento avançado em BIM, porque tinham pessoas, né, obviamente, especialistas em software, mas em BIM, 2013, tu consegue lembrar, tu consegue mensurar das pessoas que tu conhecia, 32% delas terem um conhecimento avançado? Cara, 2015, em Porto Alegre, a gente teve que fazer um grupo noturno lá para discutir. Aí sim, tinham pessoas muito especialistas, né? Entre elas a Flávia, o Fábio Sato, cara que foi muito especial para a gente, né? Dessa troca de conhecimento, a Flávia demais. E a gente humildemente lá com os principais escritórios de Porto Alegre de projetos aprendendo em 2015. Então, acho um pouquinho complicado ter essa turma toda aí, porque a gente não tinha acesso, pelo menos, porque a gente tentava, mas não tinha acesso a esse monte de gente aí, não. Devia ser ou eles entrevistaram 100 pessoas ali, 10 pessoas, e aí sobravam desses 30% ali, 3 eram... Aí talvez faça sentido, né? Mas eu acho que não é o caso. Só que o que me chamou a atenção é que tem um outro gráfico ao lado aqui, para você que está ouvindo a gente, que fala sobre qual foram o que as pessoas citavam que era o principal benefício da utilização do BIM nesta mesma época. E o Brasil encontra-se dominante, com 41%, enxergando que a adoção do BIM melhorava a imagem da empresa. Então tá aí. Aí o porquê que não funciona até hoje? Porque o principal movimento, né? Eu digo que eu sou expert ou tenho um conhecimento avançado em BIM, divulgo isso com a minha empresa para quê? Para poder melhorar a imagem da empresa. Então era basicamente o uso de marketing, né? Então nessa época era todo mundo dizendo que fazia projeto em BIM, que vendia isso, que tinha conhecimento avançado, mas basicamente para uso em marketing. Então, para vocês terem ideia, o Brasil domina. De novo, se vocês quiserem ver o gráfico aí no YouTube, tem essa informação. Então, interessante só pontuar isso, né? Talvez algum dos entraves do que a gente vai discutir seja a gente achar que já sabe tudo, né? A gente achar que já sabe muita coisa. Então, aqui uma visão sobre 2013. Vamos a 2015, evento do Sinduscon, está aqui um comentário de um participante que os avanços estão acontecendo, mas ainda falta amadurecimento e entendimento dos benefícios que o BIM proporciona para os investidores e contratantes da construção civil, sejam eles poder público ou privado. Um comentário que faz sentido, né, Cícero? Em 2015 ainda, poderíamos ver que faltava esse amadurecimento, né? O pessoal ainda estava andando, mas o fato é, existia esta pontuação, né? Estavam pontuando que era um problema em 2015 num evento do Sinduscon. De novo, só falando o que o Cícero falou lá no início, a gente não está criticando os eventos aqui, tá? E nem criticando o comentário das pessoas. Nós estamos mostrando o que se falava na época para a gente ver o que a gente está falando hoje. Aqui uma matéria da AutoQI, mão de obra com habilidades diferenciadas, dificuldade de investir em estrutura e tempo e revisão dos processos de trabalho. Então, um novo workflow, a AutoQI trazendo aí as matérias explicando sobre isso, tá? Então, mão de obra desqualificada, como o Cícero comentou lá no início, era algo deste tipo também. Cícero, a ideia aqui é só mostrar, tá? Mas se quiser interromper, chama aí. 2017, estamos trazendo aqui uma monografia falando sobre BIM, da Universidade do Rio de Janeiro, falando AutoCAD, da Autodesk, o software de engenharia mais utilizado nos escritórios de projeto no Brasil, com mais de 30 anos de mercado, fica difícil superar seu tradicionalismo e abandonar completamente a plataforma. Então aí, pessoas, provavelmente seguida daquela famosa frase, né, que a gente sempre fez assim, então por que vamos mudar? E falando sobre isso, eu escrevi um artigo para o LinkedIn essa semana,
que fiz essa comparação da construção civil com a Kodak, né? Que inventou a máquina, a câmera digital, mas resolveu ficar olhando para a criação dos filmes fotográficos e acabou perdendo esse mercado. Então essa frase do que o que a gente faz funciona e nós dominamos o mercado precisa levantar um ponto de atenção para a gente não perder para quem pensar mais rápido que a gente, né? E aqui 2021, uma matéria da ABCP falando: há problemas tecnológicos a serem vencidos, fruto de pouca cultura em termos de inovação, que no caso da construção faz com que o desafio seja ainda maior, pois qualquer decisão representa grandes recursos investidos, só contornados pela formação de consórcios. Mas trazendo o ponto a adoção da tecnologia é um problema porque não há uma cultura da inovação. Aquilo que o Cícero falou, a gente sempre menospreza, então, a obra falando que não adota isso, né? Não adota tecnologia. E que é caro fazer qualquer tipo de modificação, e aí depois o Cícero vai falar um pouquinho sobre os valores, para a gente ver se faz sentido a gente estar em 2021 falando sobre algo ser caro, se realmente faz sentido isso. Então, até aqui, até 2021, é o que estava lá no gráfico inicial, na linha do tempo que a gente montou, para provar para vocês que a gente vem falando desde 2013, pelo menos, de problemas que são conhecidos de todos nós. Olhamos para o espelho, vou usar minha analogia aí, beleza? Até aqui estamos olhando para o espelho. Agora, 2023, eu vou mostrar aqui e vou pedir para o Cícero falar sobre isso, que é uma pesquisa que ele fez também em cima desses dados, para vocês analisarem agora aqui, neste ano de 2023, o que nós estamos falando. Está aí, 2023, uma pesquisa nacional do BIM Fórum Brasil sobre adoção de tecnologias. O que a gente enxerga aí, Cícero? Beleza, vamos lá. Aqui são as pessoas falando quais são os problemas, relação, ampliação com a tecnologia, né? Então, a gente vê claramente que o problema não sou eu e sou outro. Como a gente vem há muito tempo falando, problema de desqualificação de mão de obra. Não sou eu, é a pessoa que não é qualificada. Só queria fazer um parênteses nessa parte, Jorge. Eu fui entrevistar um estagiário faz uns 6 meses já, e a gente estava procurando estagiário para a ConstruFlow, que é uma plataforma de tecnologia, mas eu sempre faço uma entrevista perguntando o interesse sobre tecnologia daquela pessoa. Então, estagiário de engenharia civil, num dos grandes cursos do Brasil, perguntei para ele, como está a adoção, como tu já está no uso do BIM? Eu queria chegar no uso da IA. Eu comecei com BIM, fui mais humilde para perguntar para ele. Ele disse, cara, meu professor é muito lento. Muito, muito lento. Faz 3 semestres que eu estou pedindo para ele me enviar uma apostila de Revit para eu estudar BIM. Ele quer direto para o software. E ele não mandou para o coitado do aluno. Então, o aluno passou 3 semestres da faculdade sem estudar nada de BIM, nem de Revit, porque o professor lento dele demorou 3 meses para enviar a apostila para ele. Uma apostila em 2023. E eu fiquei pensando, cara, obrigado. A gente se vê por aí, e não deu. Então, assim, né, Jorge, puta, até vi algumas fotos aí, o famoso David BIM, 2014, 2013, oi, eu sou o David, dava descritinho tudo, como fazendo Revit, né, de ponta a ponta, detalhezinho, foi a formação da maioria das pessoas na tecnologia, especificamente do Revit. 2013 e 2014, a gente assistia vídeos dele, treinava e olhava em fóruns da Autodesk, conversava com o Fábio quando a gente tinha acesso, conversava com o Jorge, eu fui lá no escritório, eu amando no escritório do Jorge, entender como é que ele modelava, como é que ele projetava. Então, assim, as pessoas realmente... Então, quando a gente pensa, nós como contratantes, a gente ouve isso, é um pouquinho decepcionante, mas só botar a culpa ou só não contratar essas pessoas, colocar a culpa na universidade, fica muito fácil para a gente vai indo nessa onda. Então, o que a gente vai discutir até no próximo episódio, o que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para essas qualificações, como é que a gente pode melhorar essa atmosfera. E aí, não sei se você quer fazer algum comentário, Jorge, mas voltando para o gráfico ali, pequenininho para mim aqui, hein? Deixa eu só botar outra tela. Ficou pequeno ali. Pô, em 2023, a pessoa reclamar que o professor não enviou uma apostila também dói, né? Falar isso na entrevista, né? Então, aqui, principais desafios em relação à ampliação da tecnologia por setor. Eu vou ler especificamente aqui na coluna que diz construção e incorporação. Então, o primeiro que eu marquei
é contratação de mão de obra qualificada. É um dos problemas para ampliação da tecnologia, para 56% das pessoas. Era de múltipla escolha, tá? Não, eu podia escolher, selecionar vários itens, por isso que não vai somar 100, vai somar muito mais que 100. Então, contratação de mão de obra qualificada para 56% das pessoas. Garantia e maturidade da gestão de fornecedores, ou seja, vamos jogar para o fornecedor. O fornecedor não está me entregando uma tecnologia para 83%. Procura de novos parceiros, fornecedores, 72%. E profissionalização dos fornecedores, 67%. Ou seja, a gente jogou toda a culpa no fornecedor. A culpa de não adoção de tecnologia está no fornecedor e na mão de obra desqualificada. Começa a ficar muito fácil. Então, a nossa indignação e a nossa reclamação desse podcast é justamente isso. Se essa pesquisa a gente tivesse trocado a data lá para 2013, desculpa, quando a Flávia fez a reportagem, sintetizou a reportagem, e a gente vai ver que seriam os mesmos problemas, ou seja, a gente passou 10 anos reclamando e não fazendo nada diferente, fazendo eventos. E aí, o que a gente fez? Se vocês acham que a gente evoluiu bastante nos últimos 10 anos, eu não acho, porque 2015 e 2016 o governo já falava que em 2021, 2022 ia ser a licitação, que todos os projetos obrigatoriamente iam ser em BIM. Se eu não me engano, era 2018 até o primeiro prazo, né? Chegou 2018, nossa, desespero, não nos avisaram, o que a gente vai fazer? Não, dá mais um prazinho, vai 2021, 2023. Agora a gente vê que foi para 2028, então assim, estava no plano 2028, tá, mas foram empurrando tudo agora é 2028. Então, nos chama a atenção justamente isso, que nos surpreende 2023 vir a maioria das construtoras responderem que a culpa é do fornecedor e não dela própria. Bom, e aí, pegando sobre isso também, que assim, é óbvio que nós estamos trazendo aqui num cenário de forma geral, né, porque a reclamação ainda existe, está aqui a prova de que essa reclamação ainda existe, mas isso não tira também o fato de que existem pessoas movimentando para uma educação, né? Tem movimentos para isso, tem bibliotecas públicas para biblioteca BIM pública, tem eventos que trazem novidades, então assim, tem, mas vou trazer também um ponto do quanto a gente se movimenta para isso. O fato, estou me olhando no espelho, arrumo o cabelo ou não. Por quê? Conversamos com Ricardo Bianca e Thiago Ricota lá em 2020, eu acho, né, Cícero, 2019, 2020, num webinar, e falamos sobre a norma BIM. Qual era o ponto que eles traziam de dificuldade? Eles não conseguiam pessoas que tinham capacidade, que tinham conhecimento de mercado para poder evoluir aquela conversa. Então, era sempre o mesmo grupo, sempre as pessoas que estavam ali e não andavam. Então, assim, o quanto eu também estou disposto a me movimentar e ajudar para que eu realmente saia do lugar, eu consiga ajudar o mercado, né? Então, tem eventos, tem movimento do mercado, mas ainda tem muita gente reclamando em cima desse mesmo ponto aqui. Então, vejam só, trouxemos os pontos lá desde 2013, agora estamos olhando para 2023 e nós estamos há 10 anos reclamando da mesma coisa, ou botando a desculpa nas mesmas coisas, que é contratação de mão de obra qualificada. Essa pesquisa ainda terceirizou, né, Cícero, levou isso lá para a indústria, dizendo que a indústria era culpada, então, de eu não poder adotar a tecnologia, porque eles não eram qualificados. Então, seja a indústria, seja o projetista, vamos colocar assim, está dizendo que o projetista não tem qualificação e é por isso que eu não adoto uma tecnologia. É porque a indústria não me traz uma tecnologia e aí eu continuo da mesma forma. Então, há 10 anos, no mínimo, nós estamos falando da mesma coisa. E aí eu deixo a pergunta aqui para você que está ouvindo aí, que está assistindo a gente, quando foi a primeira vez que você ouviu uma desculpa como essa? Vamos pegar aí para o mercado de BIM, que tem uma galera que nos ouve aí, que é desse mercado, que entende. Quando foi a primeira vez, qual o ano que você ouviu falar que eu não posso adotar BIM, não consegui fazer a modificação porque era muito caro,
porque não tinha mão de obra qualificada, porque não tem projetistas que me atendam, ou que eu não posso trocar os meus projetistas porque eles não estão qualificados. Quando foi a primeira vez que você ouviu isso? Se quiser escrever aí nos comentários ou depois enviar para a gente poder ter uma ideia, porque 2013 foi o corte que a gente achou para fazer, mas provavelmente para trás você ouviria a mesma coisa, tá? Ô, então, Jorge, tá aqui desculpa, vamos falar um pouquinho dos fornecedores, eu acho muito legal, né? A gente tem aí bloco, a Pauluzi do Rio Grande do Sul, há muitos anos tem família em BIM, modernizando os blocos deles. Ah, é bloco, é coisa antiga, cara, mas tá ali, tem as famílias, tem tudo certinho. Gerdau, a gente constrói com o mesmo aço há quantos anos? A Gerdau tem famílias. Deca, a Knauf, nosso parceiraço agora, tem famílias. O que a Knauf está fazendo? Placas cimentícias para fachada, uma série de inovações, trazendo várias coisas, entendeu? Então, a indústria tem ali. Agora, vamos fazer um podcast depois com o pessoal da Knauf, saber qual é a adoção. Eles têm 3 centros de treinamentos para treinar a mão de obra. Um em São Paulo, um na Bahia e no Rio de Janeiro. Quantas pessoas levam as pessoas da sua construtora para fazer um treinamento lá? A maioria é busca do próprio empreiteiro que vai lá por conta, uma pessoa que está desempregada vai lá por conta. Então, assim, a gente está botando a culpa na indústria, mas a indústria tem as suas soluções. Tem vários casos e casos da indústria fornecendo famílias de BIM, então, para projetar de uma maneira mais fácil. Ah, mas a família da indústria é muito pesado, não consigo usar no meu modelo. Cara, já mandou um e-mail para a indústria, já mandou um e-mail para o Juan reclamando do tamanho da família, já mandou um e-mail para a Knauf reclamando, já foi num evento e questionou eles. Então, sabe, assim, não uso porque é pesado, beleza. Então, quantas indústrias? Aí a gente tem Brasil ao Cubo com industrialização, a gente tem a própria Âmbar com industrialização, a gente tem a Tec Verde com industrialização em madeira. Então, cara, a gente tem tudo aqui. A gente tem, só que assim, botar a culpa na indústria, eu acho muita sacanagem de novo, porque é a própria construção, a própria construtora, o próprio projetista que não está olhando e não está parando para olhar para soluções que já existem. Boa. É muito terceirizar o problema, né? E é tipo assim, bom, eu sei que existe, mas a responsabilidade é deles, né? E é isso mesmo. A gente conversou, inclusive, na semana passada com a Vedacity, né, Cícero? Eles falaram que eles têm muita coisa nova de produtos, não pensando agora em tecnologia digital, mas tecnologia de obra, que eles não conseguem nem apresentar isso, né? Porque não tem abertura, porque eu sempre tenho a data, hoje é o dia que eu vou concretar, depois eu não tenho tempo para fazer isso, o pessoal só vai se quiser churrasco, e aí eles não querem churrasco, né? No Rio Grande do Sul aconteceu, não queriam que fizesse, então sempre tem um entrave, e a indústria está ali, disponível para levar essa tecnologia, levar informação, só que a gente nunca acha tempo, o mesmo para dentro dos escritórios. Quantas vezes você aí no teu escritório parou durante a semana, durante um dia na semana, para fazer um treinamento, né? O Cícero, eu lembro que na Projeta BIM tinha o encontro que a gente fazia na semana para falar sobre lições aprendidas, né, Cícero? Então, assim, era uma frase que eu lembro até hoje. O Rodrigo, acho, falou que a gente não precisava lembrar exatamente de como é que era a solução, mas saber que aquele problema já tinha acontecido. Então, essas reuniões serviam para isso, né? Quando a gente enxergasse, a gente ia lembrar assim, pô, isso foi discutido em algum momento. Quem foi? E aí a pessoa trazia a solução. Então, era uma forma de divulgar e a gente não cometeu os mesmos erros. É uma forma de avançar, né, desse fato. As reuniões eram gravadas, né, ficava lá para quem quisesse assistir depois também. Então, enfim, fica aí a pergunta. A gente reclama disso, mas o quanto a gente está disposto em abrir mão do tempo, do dinheiro, né, porque principalmente quem trabalha com projeto, vendendo tempo, vende tempo, né. Então, abro mão disso para poder treinar e capacitar meus parceiros, meus funcionários. E aí, Cícero, nós temos este gráfico aqui, que foi o que levou a gente a pensar, né, do deslocamento de tempo e de que a gente estamos sempre atrás na tecnologia. E aí, Cícero, pode falar que essa parte aí, quando a gente discutiu a primeira vez, foi muito boa a forma como tu colocou esse gráfico mudando ao longo do tempo. Legal. Eu gosto desse gráfico, achei muito interessante. Primeiro, né, Jorge, porque o BIM está caracterizado ali como gestão digital, realidade, nuvem de ponto, custeio. Onde é que estava o que era o BIM?
Modelagem paramétrica. Modelagem paramétrica. Então, vejam, modelagem paramétrica com aquele gráfico que tu mostrou lá das pessoas dizendo que usavam, que eram experts em BIM, e que corresponde mais ou menos o que está no gráfico em 2023 em CAD, né? A gente tem 76% de usuários, 8,5% de usuários, 8,5% é aplicado à construção e 13,5% de grau de conhecimento superficial. Ou seja, a gente tem em 2023 praticamente os mesmos números que a gente tinha lá, que era a soma do 30% mais 40%, eu diria que é de usuários aqui do CAD, né? Ou seja, as pessoas estão falando hoje que usam 76% usam CAD, lá em 2013 a gente estava vendo um gráfico que tinha 30% de experts e mais 40% de usuários avançados. Então, tá meio engraçado esses números, né? Eu diria que o do passado, esse aqui para mim é um de realidade. E quando a gente cabe lembrar, Cícero, que esse gráfico é de 2023, tá? Pesquisa 2023. É 2023. Isso. E, de novo, não estamos criticando o gráfico, estamos olhando o resultado. Então, vou ler rapidinho aqui. Na ordem, a gente tem em ordem de adoções, né? Então, tem o impressão 3D, gestores digitais de tarefas, realidade aumentada / virtual, nuvem de pontos ou fotogrametria, custeio, planejamento paramétrico, GIS, IoT, controle de máquinas à distância, GED, modelagem paramétrica, programação visual, BI, CDE, projeto assistido por IA, planejamento assistido por IA e projeto generativo, que é o último com a menor adoção. E aí a gente fica pensando assim, né, Jorge, se a gente replicar esse gráfico em 2028, o que vai ter diferente? Acredito que o CAD ou saiu ou está com um número quase 100%, a gente vai aumentando e lá embaixo desse gráfico vai acrescentando novas tecnologias que são novas, são usuais, mas a construção civil não adotou. Ou seja, a gente está sempre atrás. A gente está dizendo que a gente está começando lá com a impressora 3D, com gestores digitais de tarefas, só que na ConstruFlow e em outros lugares já está se usando muito completamente já a IA. Então, a IA nem começou a chegar na construção civil e a gente já está atrasado a partir disso e provavelmente vamos dar boas desculpas porque não temos pessoas qualificadas para trabalhar em IA na construção civil, então vamos deixar ela um pouquinho de lado. Então, esse gráfico é muito interessante porque ele pode ser replicado ao longo do tempo, só vai caindo a parte de cima lá de adoções que já são tão usuais ou tão normais que a gente não chama mais de tecnologia, e vai entrando coisas novas embaixo, e a gente está sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás, sempre atrás, e sempre olhando com, nossa, quando eu chegar lá no CDE, no projeto assistido por IA, eu vou estar na tecnologia. Só que quando eu chegar lá, vão ter mais 20 novas tecnologias para baixo e eu estou sempre atrasado. E aí esse entra um ponto para a gente pensar, né? Há quanto tempo nós estamos reclamando, vou botar como construção civil, da tecnologia que chegou? Porque provavelmente essa reclamação começou lá na mudança do papel para o CAD, né, Cícero? Então, mas eu vou ter que parar todos os meus desenhistas, então, mas é muito caro comprar computador. Então, nós vimos que o AutoCAD tem 30 anos de mercado, né? Foi a última matéria que a gente viu ali o pessoal falando. Então, 30 anos de mercado e o AutoCAD está aqui na lista ainda como usuários. O BIM, como modelagem paramétrica, ele está abaixo da metade do gráfico para quem está ouvindo a gente, tá? Então, faz 10 anos que nós começamos a reclamar sobre a adoção do BIM e ele ainda está abaixo da metade do gráfico. Ou seja, Cícero, claramente nós levaremos aí mais uns 10 anos de reclamação para que a gente possa estar com o BIM, a modelagem paramétrica, no topo do gráfico e abaixo dele, para você ter uma ideia que está nos ouvindo, nós abaixo de modelagem paramétrica nós temos programação visual, BI, CDE, projeto assistido por IA, planejamento assistido por IA e projeto generativo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 tecnologias abaixo do BIM ainda, para a gente conseguir, vamos dizer assim, atender todas as tecnologias da construção civil aqui. Então, daqui 10 anos, o que nós vamos ter? O BIM no topo
e abaixo do gráfico todas as novas tecnologias que nós vamos estar relutando e achando as mesmas desculpas para adotar. E aí, esse é o ponto. Quanto tempo mais nós vamos esperar para adotar tecnologias? Como eu falei, nós estamos trazendo aqui a ideia sobre o BIM, tá? Porque é o que mais se discute no momento, é algo preocupante que em 2023 a gente ainda não tem uma adoção em grande massa, tem muita gente ainda que não utiliza. Então, essa é a preocupação, mas pense em todas as outras tecnologias que nós temos relacionadas à obra aí. A gente ainda constrói, como o Cícero falou, ainda usamos tijolo, concreto, né? E todas as outras tecnologias, o que trava? Será que é uma questão cultural, é questão de adoção do mercado? Será que realmente é uma justificativa que faz sentido? Ou nós estamos simplesmente achando desculpas para esses problemas? Então, aqui, de novo, 10 anos falando dos mesmos problemas. E aí que vem a provocação que o Cícero fez lá no início, né? O que a gente vai fazer? Se a gente faz isso há tanto tempo na construção civil e a gente diz que a mão de obra é desqualificada, onde é que está o fato? Quem é o culpado disso? Vamos colocar assim. Será que somos nós? A universidade, talvez, se a universidade não capacita. Eu tenho professores que são puramente teóricos. Será que é isso que falta? Eu trazer pessoas que vivenciaram obra, que vivenciaram o projeto e trazer para dentro da universidade. Eu abrir portas para o mercado, para a indústria, para trazer essas informações. Então, onde será que está isso? Será que tem uma resposta, uma única resposta para todos os questionamentos? Beleza, Jorge, não sei, a resposta é não sei, eu sei o que a gente está fazendo, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente estava comentando, a gente pretende aí fazer uma série, são 3 episódios, então o primeiro episódio a gente até estava discutindo o nome, então vai ser Chororô, choradeira total, reclamação, terra arrasada, que é esse episódio, mas falando o que estamos fazendo, como ConstruFlow, eu acho importante a nossa parte, não só como ConstruFlow, como parceria com outras empresas, dentro da Trutec, o ecossistema de inovação da Vedacity, que tem mais ConstruCode, ConstruFlow, ConstrucTeam, Agilin, parceria com a Projeta BIM, com a Otus, várias empresas fazendo treinamento, com a Calinde, da Engrena BIM. Então, assim, temos várias soluções em conjuntos. Mas o que a gente está fazendo aqui? Internamente, fazendo o nosso pequeno papel. Primeiro, trazendo essas informações para vocês, trocando essas ideias com vocês. Próximo episódio, a gente vai trazer soluções mais concretas do que fazer. E depois, no dia 29 de junho, teremos um evento em Porto Alegre que vai unir a indústria com as construtoras, com projetistas, e uma pessoa que é o Ricardo Jeromel, que vai trazer a experiência dele na China, a experiência na Startse, uma experiência bem legal de como juntar educação e indústria em geral para melhorar a qualificação dessa parte da mão de obra. Então, isso é um passinho que a gente está dando, mas que a gente considera como muito útil fazer esse movimento. Esse movimento vai ser por todo o Brasil, então vão ser roadshows. Quem quiser entrar em contato conosco, nos ajudar em outros estados, a gente faz Santa Catarina, Paraná, Minas, São Paulo, todo o Nordeste também, então a gente vai fazer um roadshow pelo Brasil. Isso é um dos passos que a gente está dando. Segundo, trazendo a tecnologia acessível. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente volta lá para o gráfico, tem um gestor de tarefas, não precisa lá, mas só falando, gestor de tarefas, é o que a gente faz. A gente tem, não especificamente são tarefas, a ConstruFlow é uma gestão de erros de projetos, de uma maneira muito acessível. Vou dar a precificação de hoje, 30/5/2023, para vocês não me cobrarem brevemente. 199 por mês para uma obra, para usuários ilimitados. 499 até 5 obras, 999 até 15 obras. Pessoal, isso é muito barato, é uma tecnologia, ou seja, por mês para 15 obras, para 5 obras. Eu não posso acreditar que uma obra de 100 milhões, 50 milhões de custo total, se a gente for pensar etapa de projeto 12 meses, mais 24, vamos lá, pensar 36 meses, 40 meses, a gente está falando de 499 ou 199, né? Por mês, não pode ser um custo tão alto para fazer uma gestão de erros de projetos de uma maneira muito bem qualificada. A gente está falando ConstruCode, o gestor, o GED que tinha ali, gestor de documentos, 699 por mês, até 50 obras, se não me engano. Então, assim, olhem depois lá, construcode.com.br. Mas
pessoal, vocês não podem achar que isso é caro. Então, assim, a gente está trazendo a nossa parte, trazer tecnologia acessível. Veio a IA, né, Jorge? Pô, que legal, tá a IA aí, só que como é que eu uso ela? Como é que a gente pode fazer para difundir? A gente colocou de graça dentro da nossa plataforma e de graça dentro do WhatsApp, para ser acessível para todo mundo. Eu não preciso fazer um login na OpenAI, procurar o chat GPT, fazer buscas no chat, toda vez abrir uma plataforma nova de IA. Não, a gente está trazendo todas as novidades e trazendo para o WhatsApp nesse momento. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade que a gente está puxando e fazendo. Então, tecnologia acessível e tecnologia de ponta, são as duas coisas que a gente está fazendo. Próximo passo que a gente está dando, juntar com a indústria. Então, hoje a gente está com parceiro Vedacity, Knauf, com outras indústrias para mostrar o que eles estão fazendo de treinamentos, o que eles estão propondo de qualificar a mão de obra, e a gente ser o elo da indústria com a construtora e juntando tudo isso no único bloco que seria a ConstruFlow como comunicador de tudo isso. Então, por que eu não fazer uma pergunta sobre drywall na nossa inteligência, que é o Caio, e a Knauf ajudar a responder e tirar essa dúvida? Tem uma dúvida de impermeabilização, a Vedacity ajudar a tirar essa dúvida. Então, a gente está juntando todo o ecossistema para unir o ecossistema, mostrar as soluções que estão tendo em diversas partes, mostrar assim, pessoal, está aqui, já existe isso. Então, construtora, vamos se comprometer a 30 minutinhos, sexta-feira, das 5 às 5h30, liberar um espaço para a Knauf, fazer um treinamento para quem tem interesse. Tem 10 pessoas que querem ficar após o horário para aprender a fazer chapa cimentícia, para fazer fixação de drywall, entender o que é um drywall de chapa vermelha, resistente a fogo, então a verde resistente à água, entendeu? Então trazer essa mão de obra qualificada que a indústria quer ajudar de uma maneira gratuita. Só que a construtora, o projetista, ele precisa abrir os seus escritórios, abrir as suas obras para esses fornecedores entrarem. Então é esse papel que a gente está fazendo. Então, Jorge, consigo falar, ou consigo dizer muito mais do que a gente está fazendo do que propriamente dito terceiros estão fazendo. É isso que a gente está juntando todo mundo e dando esse passo à frente. Excelente. E aí fica aqui, como o Cícero falou, eu vou relembrar, a gente vai fazer uma série de 3 episódios. Esse é o primeiro, onde a gente está reclamando, mas a gente não quer parar só aqui, então aquela ideia do espelho, tá? Aqui a gente está olhando para o espelho, no próximo nós vamos arrumar o cabelinho, né, Cícero? Então nós vamos trazer a solução, não quer dizer que é a solução definitiva, mas o que a gente achou de solução e o que a gente enxergou do mercado para a gente parar de reclamar e tomar uma atitude, ou seja, eu vou colocar uma linha limite e até aqui eu tenho essas tecnologias, daqui para frente eu escolho fazer meu movimento e sim, nós vamos estar atrás. Nós sempre estamos atrás na tecnologia, como o Cícero falou, a tecnologia é muito rápida, o crescimento de tecnologia é exponencial, a gente não consegue acompanhar, mas se a gente ficar esperando um modelo perfeito, né, Cícero, um software que me atenda em todas as minhas necessidades, a gente não vai chegar a lugar, não vamos movimentar, não vamos conseguir chegar onde a gente estava. Então, esse é o primeiro episódio. Não percam o próximo, que vai ser semelhante a esse, e o terceiro vai ser ao vivo em Porto Alegre, que nós vamos transformar num roadshow e que esperamos aí você também que é dos outros estados, Santa Catarina, Paraná, que está vendo, que está assistindo isso aqui, entre em contato com a gente para a gente poder levar essa mesma discussão para cada estado, porque a gente sabe que as necessidades e a visão de cada estado também muda, né? O ponto de vista, apesar das reclamações aqui a gente vê que são de modo geral, elas mudam de um estado para o outro, a acessibilidade à informação também muda, então a gente quer enxergar essa discussão em outros estados também, e vamos começar pelo Rio Grande do Sul, então vai transformar o Blueprint aqui, que é o nosso podcast, em um roadshow mesmo, então vai ser o Blueprint Experience, né? Em breve aí, Cícero, nós vamos estar divulgando melhor isso, o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu vi, já se prepara aí que os convites vão ser escassos, então nós já sabemos disso. Para finalizar, só, Jorge, né? Não adianta brigarem com a gente, tá? Não adianta nos xingarem nos comentários, porque a gente foi só um porta-voz de uma verdade, tá? A gente está só botando o dedo na ferida, levantando essa bola
de quantos anos a gente está na mesma reclamação, mas a nossa ideia é ajudar. Então, assim, só reclamar e só brigar com a gente também não vai adiantar. Gostaria do apoio de todo mundo para esses eventos, usando o CAI, usando as nossas tecnologias também, usando tecnologias de outros, não só as nossas, todo mundo que está aí tentando trazer tecnologias acessíveis. Então, é isso aí. Vamos se unir para acabar com esse chororô. Então, é isso aí. Obrigado, Jorge. Um prazer, mais uma vez, conversar contigo. Excelente. E aí fica aqui o acordo que a gente tinha, né, lá no início. Se você não gostou, pode clicar aí, que eu duvido que isso tenha acontecido, então clica aí no dislike. E se você não fez, não ouviu qual era o acordo lá no início, por favor, clica no like, que vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e ouvir mais opiniões das pessoas que estão aí nos seguindo, nos acompanhando também. Siga @ConstruFlow nas redes sociais, a gente divide o conteúdo para aquele momento que você realmente quer seguir. Então, o YouTube, conteúdos como esse, um pouco mais extensos, podcasts, como você está ouvindo agora. LinkedIn, a gente leva bastante coisa escrita, porque é o momento onde a gente está. Estamos trazendo conteúdos mais leves também no Instagram. Então, siga a gente nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio do Blueprint Podcast, que vai ser falar sobre as soluções de tudo que a gente reclamou hoje aqui.